Estamos ao vivo. Boa noite para você do Cultura Esportiva, nosso internauta. Você que está assistindo ao vivo, que vai entrar daqui a pouquinho, ou você que está aí no feed depois que encerramos a live. Tem uma barrinha aqui, a live vai demorar um pouquinho para começar. Ai, aqui, Tetra. O Robson Nogueira. Fala, Bruno. Tranquilo? Tranquilo, irmão? Tudo tranquilo. É isso, galera. Chegando aqui, como o Bruno já apresentou perfeitamente, hoje a live com o Robson, grande jornalista, narrador e também que possui uma web rádio. Então, você que está aí esperando a começar a live e também assistindo depois no feed, então já fica aí para assistir essa grande live. Com certeza, muitos conhecimentos agora que ele vai passar para a gente, para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Só esperar ele chegar e a gente vai fazer esse bate-papo incrível. Então, você que já está aí, já vai se deixando o like na live, deixando seu comentário, sua pergunta, se seguindo a página, então já fica ligado por tudo que a rádio, que aqui tem muito conteúdo na cultura esportiva. E você vendo depois, compartilha com o amigo, com a amiga, com a família. Comenta o que você achou da live, segue já o Robson, segue a gente. Exatamente, isso aí. Só espera ele entrar agora. Ixi, ele não tá conseguindo participar. Não tá? Uhum. Acho que uma hora vai. Aí ele entrou. Boa. Uh, Pronto, agora vai. Fala, Robson. Tranquilo? Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite aí. Vocês viram um pouquinho do quarto que eu estou hospedado aqui? Aí a câmera acabou de dar uma travada, mas voltou ao normal, graças a Deus. Perfeito, Robson. Muito obrigado. A gente é que agradece pelo convite aqui, eu, Matheus e o Bruno logo acima. O nosso outro integrante, Abner, ele teve um imprevisto, mas ele também já dá com certeza o salve para você e que com certeza gosta muito do seu trabalho. E aqui, só apresentando logo o nosso trabalho rápido, a gente é uma página de esportes, então a gente sempre grava gravando conteúdo para valorizar esses esportes de todo o Brasil, para fazer esse intercâmbio também com todos os esportes. E Robson, até logo te apresentando, você que é um grande jornalista, também um narrador muito importante e que já passou por várias web rádios e é com certeza um chefe de uma web rádio que é a outra dimensão. Então, mais uma vez, muito obrigado, Robson, pelo convite de ter acertado essa live com a gente e dê suas considerações iniciais, por favor, Robson. Primeiramente, eu que agradeço, é uma honra estar falando com vocês. Sou um grande admirador do trabalho de vocês. Já acompanhei live, já acompanhei as reportagens que vocês fazem aí nos ginásios, acompanho o jogo de futsal, acompanhando o Magnus, que é o time que eu particularmente gosto de acompanhar. É um prazer imenso estar falando com vocês para falar um pouco sobre futebol, sobre jornalismo esportivo. Agradecer quem está chegando também por aqui, muita gente boa chegando para acompanhar. É um prazer imenso, estamos aqui à disposição. É isso mesmo, Robson. Muito obrigado pela participação hoje. É uma honra estar falando contigo. E gostaria de começar falando um pouquinho sobre a rádio, a outra dimensão. Qual que foi a iniciativa? Qual que foi a sua inspiração para abri-la? Primeiro, boa noite, Bruninho, prazer estar falando contigo. Cara, tudo começou quando eu sonhava em ser narrador. A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Em 2014, eu fiz faculdade, né? Comecei a faculdade de jornalismo aqui em Fortaleza.
E eu me lembro que no primeiro dia de aula, eu estudei comunicação para poder ser narrador esportivo, né? Porque desde criança eu sempre sonhei ser narrador. E eu me lembro que no primeiro dia de aula, a minha professora chegou para mim e falou assim, ó, chegou para a turma, né? Só que olhando na minha direção, ela falou assim, ó, se vocês querem alguma coisa para a vida de vocês, não esperem a formação. Comecem a partir de hoje, quando vocês chegarem em casa. Ela falou isso no primeiro dia de aula. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, matutando, né? Fiquei pensando, cara, o que é que eu vou fazer? E aí eu criei um blog. Comecei a escrever, falar sobre automobilismo, sobre basquete, que são meus esportes favoritos. E depois veio o futebol, mas é uma outra história. E aí eu comecei a escrever, né, sobre tudo e mais um pouco. Falei de surf, de tênis. Então, sempre fui verminoso pro futebol. E eu me lembro que eu comecei a escrever. E aí, quando foi em 2016, eu peguei esse blog, né, eu parei de escrever com mais frequência, porque eu não tinha mais tempo em forçar o trabalho. E aí eu peguei e criei uma fanpage no Facebook, chamada Alerta Esportes. E aí eu me lembro que em 2016, eu tinha acabado de sair do emprego que eu trabalhava como balconista numa lan house, e foi lá onde eu aprendi as técnicas básicas de edição de áudio, vídeo, comunicação com as pessoas mesmo, propriamente dito. E aí eu me lembro que nesse período, eu sou evangélico, para quem não sabe, né? Na época eu liderava um grupo de jovens, lá na minha cidade, lá em Cascavel. E eu me lembro que na rua que eu morava, na rua que os meus pais moram hoje em dia, tinha muito problema, estava tendo uma onda muito grande de violência no meu bairro, né? E aí muitos amigos meus que cresceram comigo, que estudaram comigo, estavam se metendo com coisas ilícitas. Alguns estavam sendo presos, assassinados. E aquilo me incomodou. E eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer para ajudar essa turma? E eu não sabia o que fazer. E aí, Bruno, eu peguei e conversando com os amigos, eu descobri que na esquina da rua que eu morava, na casa dos meus pais, tinha um clube de futebol amador e que esse clube disputava campeonatos locais. E só que eles não tinham nenhum feedback sobre o campeonato. Eles iam para o centro da cidade para ouvir o jogo numa rádio, que não pegava lá no meu bairro. E aí eles ficavam sabendo disso. Ah, o time fulano jogou com o time beltrano e saiu 1-1, 2-2. Tá? Então, a informação que eles tinham. Aí eu sempre quis ser narrador, e aí eu juntei o útil ao agradável. Eu falei, não, vou começar a transmitir futebol amador. Vou transmitir os jogos do time do meu bairro, que eram dois times, né? Que era o Caponga Esporte Clube e o Independente Caponga, que era o time da esquina da rua que eu morava. E aí eu comecei a acompanhar os jogos, né? E na época eu não sabia quem se interessava pelo assunto na minha cidade. Uhum. Aí eu conheci alguns amigos que eu não sabia que tinham interesse. Um deles é o Felipe Klisman, que hoje trabalha comigo na Rede ANC, um baita no jornalista. E aí a gente começou a fazer, a gente começou do nada, cara. Eu pegava um celular emprestado com um amigo, o microfone emprestado com outro, a gente fazia uma vaquinha, colocava crédito no celular para transmitir os jogos pelo Facebook, pegava o microfone emprestado com outra pessoa, então pegava uma caixa de som, né, pegava um carro com um amigo nosso, então tudo era emprestado. E a gente ia para os estádios de futebol e fazia o jogo. A gente transmitia para o Facebook e quem estava no campo, né, quem estava no estádio, ouvia a narração pela caixa de som. E aí, querendo ou não, deu visibilidade para jogadores. Tem muito jogador que jogava naquela época e hoje joga em time profissional aqui no Ceará. Alguns estão jogando fora do Brasil hoje. E sem falar que essa foi a primeira experiência que eu tive para poder chegar a voos maiores. E aí, essa minha página, Alerta Esportes, a gente parou de fazer futebol amador, né? Porque não tinha mais equipe para fazer, os campeonatos começaram a parar, a gente meio que desanimou. E aí, nesse período que eu comecei a fazer futebol amador, eu fiz jogos em outras cidades, com outras páginas também. Cheguei a narrar jogos abertos do Ceará, com o governo do estado daqui, narrei o Intermunicipal e tudo mais, junto com a Liga Esportiva de Pindoretama, a qual eu tenho uma gratidão muito grande. E aí, paralelo a isso, eu fui conhecendo alguns amigos que já lidavam com a profissão, né? Um especial, o narrador Gabriel de Jesus, que hoje trabalha na Rádio Gol de Placa de São Paulo. Eu lembro que ele começou a narrar com 18 anos de idade, foi 17, se não me recordo. Acompanhava ele narrando na Rádio Esquadrão Esporte de São Paulo. E aquilo eu falei, pô, o cara tem 17 anos, o cara é narrador, e eu tenho 22, 23. Então eu também posso conseguir chegar lá. E aí, eu no blog ainda, antes de virar a página, eu
conheci o Gabriel, né, via rede social, até hoje a gente é muito amigo. E aí eu fiz uma entrevista com ele, a gente bateu um papo, ficamos amigos, aí eu comecei a acompanhar o Gabriel um pouco mais de perto. E aí o Gabriel, em 2018, foi em 2018, em setembro, ele foi para a Rádio Arena Esportes de São Paulo. E ele estreou num jogo entre Flamengo e Botafogo. Robson, como é que tu lembra desse jogo? Porque eu me lembro que no dia desse jogo, a ambulância foi pegar os jogadores e a ambulância do prego. Aí a turma começou a empurrar a ambulância dentro do campo. E eu me lembro que no intervalo da transmissão, o locutor falou assim, você quer ser narrador, comentarista, repórter, manda um e-mail pra gente e tal. Eu falei, pô, mas eu moro em Caponga, no litoral leste do Ceará, em Cascavel. Como é que eu vou narrar para uma rádio lá de Santo André, né? Que não era Santo André, Mauá. E aí, como é que eu vou narrar para lá? E aí, eu lembrei que o Gabriel era de Santos e o comentarista, o nosso amigo Vitoriano Júnior, Matheus Moraes, estava no Espírito Santo. Eu falei, peraí, mas não é normal isso aí. Alguma coisa... Aí, foi o que eu fiz? Peguei e mandei um e-mail para a rádio contando um pouco da minha história e tal. Crente que ninguém é lei. Essa é a verdade. E aí eu estava lá, escrevi um e-mail, depois de 3 dias eu recebi uma resposta no meu e-mail, dizendo que eu procurasse o Rodrigo Silva, um abraço para o Rodrigo, que é o diretor-geral da Arena Esportes. Primeiro o cara me dá uma oportunidade no rádio. E aí eu peguei o WhatsApp dele, a gente começou a conversar, mandei uma mensagem, dizendo, aqui é o Robson, tal, você mandou falar com você. Depois de 3 dias o Rodrigo me respondeu. Não, cara, desculpa, não sei o que, pai... Estava fazendo isso, isso e isso. O Matheus sabe como é que é a correria de dono de rádio, né? Então, hoje a gente entende como é que é. E aí eu peguei, falei com ele, bati um papo. Aí ele falou, cara, é assim, você entra de forma remota, via Hangouts. Hangout, para quem não sabe, para quem não é nova geração, é o que hoje é o Google Meet. Então a gente entrava lá e o operador capturava o nosso áudio e jogava para o ar nas aplicativos de rádio. E aí, cara, o meu primeiro jogo que eu ia fazer, se eu não tiver enganado, era um Santos e Vasco. E aí eu tive um problema com conexão, com TV, mó zica. Não consegui fazer o jogo, o Gabriel me substituiu. Aí quando foi na sexta-feira à noite, eu recebo a escala do fim de semana. Robson, você vai narrar Palmeiras e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã. Aí eu... Beleza, vamos lá. Nunca tinha narrado um jogo off-tube na minha vida, nunca tinha narrado um jogo de Campeonato Brasileiro. Eu tenho um astigmatismo, que é problema com claridade. E aí até hoje, eu tenho dificuldade para enxergar jogador de longe. Então, quando eu vou narrar, quando eu vou identificar, eu observo a posição tática, observo a cor da chuteira, observo o jeito que a pessoa corre, o cabelo, observo o porte físico também. E aí, Bruno, eu peguei e fui narrar o jogo, né? Aí eu peguei e me preparei para narrar o jogo. Aí... 11 horas da manhã, estudei pra caramba, passei a madrugada estudando. Era Palmeiras e Cruzeiro. Nesse jogo, o Palmeiras ganhou de 3-1. Ganhou de 3-1. Um gol do Lucas Lima, né? Eu até ziquei, porque ele só fazia gol de ano em ano depois desse jogo. E eu narrei todos. mas, enfim. Aí eu fiz o jogo, cara. Mas assim, eu tava muito nervoso, muito tenso. E eu lembro de uma frase que eu ouvi no chat interno. Eu comecei a narrar lá, pessoal, não sei o que e tal. Tava bem tenso, bem nervoso, com medo de errar. Aí o Rodrigo vai e manda mensagem no chat. Robson, você tá narrando um jogo de futebol, você não tá narrando um velório. Narra isso direito. Aí eu... Pá, na minha cara. Eu peguei, não consegui identificar ninguém, fui enrolando, fui levando até terminar o jogo. Aí tudo bem, terminou o jogo, pensava, pronto, a carreira mal começou, já vai acabar. Só que não, eu fui surpreendido porque os caras que estavam comigo na equipe, eles eram muito parceiros. Inclusive eu procuro fazer isso com a turma da aldeia e por onde eu passo, né? Que é ser parceiro, ser amigo. Os caras me deram altas dicas. Robson, se tu não sabe o nome do cara, quem tá no rádio não quer saber quem é o jogador que tá com a bola. Eles querem saber onde a bola tá. Então você vai identificando o setor, dá um migué, tá conversando agora e tal. E aí, cara, na mesma semana eles me deram um voto de confiança muito grande, que eles me colocaram para narrar Flamengo e Corinthians. Jogando. Né? Flamengo e Corinthians, no sábado à noite, 9 horas, a audiência bombando. E aí eu melhorei. Depois eu narrei Flamengo e Santos, depois eu narrei Sul-Americano e tal. E aí eu fui crescendo. Aí depois que eu fiquei um tempo na Arena Esportes, depois eu saí de lá, fui para a Rádio Esquadrão Esportes.
narrar os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, e lá onde eu aprendi, né, com meu amigo Henrique Oliveira, um abraço para ele se ele estiver ouvindo. Lá eu aprendi a narrar outras modalidades, aprendi a narrar basquete, vôlei, futebol americano, narrei várias modalidades já no rádio, pela minha passagem na Esquadrão e narrando Jogos Pan-Americanos, entre outras coisas mais. Aprendi na marra a narrar esses esportes no rádio, que é mais difícil que na TV. E aí, nesse período que eu estava na Esquadrão, eu tinha uma equipe, que era da minha página, que estava obsoleta, parada. Eu falei, cara, eu vou transformar essa equipe numa web rádio. E aí virou a rádio, o Alerta Esportes. E eu fiz uma parceria com a Rádio Esquadrão, durou quase um ano e meio, mais ou menos, se não me falha a memória. E aí alguém, que até hoje eu não sei quem é, e também hoje nem me interessa mais saber quem é, derrubou uma transmissão que a gente fez no Facebook. A gente estava transmitindo um jogo de Libertadores, era River Plate Boca Juniors. E aí a gente fez o jogo, durante o primeiro tempo, a audiência lá em cima, mais de 200 mil simultâneos. A transmissão caiu, eu perdi a página e perdi o meu Facebook pessoal. Não. Tentei criar mais uns 5, depois eu perdi também e tal. Aí eu tentei criar novamente com o nome Alerta Esporte, só que aí o Facebook me proibiu de criar uma página com o nome que eu havia criado. E aí eu tava com uma turma lá e tal, eu tinha acabado de montar uma equipe nova que veio a turma do Entrando no Jogo. Não sei se o Matheus é dessa época, acho que o Matheus chegou depois já. E aí a gente conversando e tal, aí a gente montou um projeto de transmitir o campeonato japonês. Sempre fui muito fã de futebol asiático, a gente tinha muitos verminosos mesmo, acompanha tudo. O Matheus sabe disso. E aí a gente ia fazer o campeonato japonês e tal, em parceria com a Rádio Mirade, meu amigo Cé Rodrigues. Eu falei, cara, vamos fazer o campeonato japonês, tá? Vamos começar o projeto, o campeonato começa hoje e tudo mais. Vamos fazer o Madrugol, que era um evento que a gente fazia, começava às 9 da noite e terminava às 9 da manhã do outro dia. Era 12 horas de esporte sem parar. Então a gente começava com a Superliga de Vôlei, ia para a NBA, depois da NBA a gente ia para 2 jogos seguidos de campeonato japonês. A gente fazia a Analytical League, que é o campeonato feminino japonês, e depois a gente fazia a J-League, né? J-League e J-League 2. Então a gente encerrava às 9 da manhã do outro dia, tudo ao vivo. Haja café pra gente tomar. E aí eu pensei, cara, a gente vai tentar montar a rádio. Falei, cara, o que a gente acha de a gente recomeçar com outro nome? E aí a gente ficou naquela, cara, vamos mudar o nome, não sei o quê. Porque até então a gente só fazia futebol, a gente não fazia outra modalidade. E eu sempre queria fazer outras coisas, né? Já havia narrado automobilismo na Rádio Mania Recife, tudo mais. E aí, cara, vamos fazer outras coisas, vamos procurar outras coisas, vamos tentar ir mais a fundo. Aí eu sou muito fã de Cavaleiro do Zodíaco. Turma que nasceu nos anos 90, sabe o que eu tô falando. E aí eu lembro de um golpe do Saga de Gêmeos chamado A Outra Dimensão. O cara mandava os caras pra longe, né? Isso até virou meme durante o tempo. Aí eu, zoando com os meninos, falei, cara, a gente quer chegar em outras dimensões, em outros públicos, em outros lugares que a gente nunca imaginou estar. Aí eu pensei falei com a turma no grupo WhatsApp, brincando, né? Falei, gente, o que é que vocês acham da gente mandar concorrência para outra dimensão? Aí a turma pirou, né? Gostou do nome e tal. Aí, não, vai ser esse nome mesmo. E pegou. Né? E cara, é tão curioso as coisas, Bruno, e Matheus e amigos que estão aqui ligados com a gente, que depois que a gente virou outra dimensão, a gente de fato chegou em lugares que eu nunca imaginei estar. Eu moro em Cascavel, trabalho em Fortaleza, hoje eu estou aqui em Fortaleza, né? Passo a semana aqui na capital, a trabalho como jornalista mesmo. Minha família está em Caponga, minha mulher e meus filhos estão lá. E eu te confesso para você que eu nunca imaginei chegar em lugares, alcançar lugares que a gente alcançou. De enviar pessoas para fazer jogo em loco no Morumbi, no Allianz Parque, no Maracanã, fazer, sei lá, NBB, fazer várias coisas, né? Como a gente imaginou e tal. Então a outra dimensão surgiu nesse sonho de tentar mudar a realidade do meu bairro e no final a gente acabou transformando vidas de outras pessoas de fora do estado, né? Se você for ouvir os meninos da rádio, como Matheus, Danilo, outras pessoas, você vai conhecer histórias fantásticas de pessoas que se superaram e que hoje estão crescendo, né? Graças a Deus. Acho que eu falo demais, né? Não, que isso, fique em paz, Robson. É para isso mesmo a live. E, cara, sensacional, que história, parabéns por essa história. E te perguntar justamente sobre isso, como que foi esse primeiro contato com a rádio? Você já falou um pouco das dificuldades que você tinha no começo, mas qual que é a maior, além disso, de
ter que decorar os jogadores, não poder errar e ter essa responsabilidade para passar para o público também. E também nesse contato de pessoas, como você, após começar a Rádio Outra Dimensão, para ter esse contato com pessoas de fora do país, de fora do país, não, de fora da região, né, para fazer esse contato e ter as escalas todas as semanas para fazer os jogos todos quando tinha. Então, como que era para ter e quais as maiores dificuldades disso, Robson? Cara, a primeira dificuldade foi colocar o projeto em prática. Porque o sonho é muito fácil de sonhar. Não, eu sonho em ter, sei lá, um CrossFox vermelho, que é o carro dos meus sonhos. Eu sonho muito em, sei lá, conquistar um estágio, fazer uma faculdade. Sonhar é você ter um pensamento positivo. Só que na hora de colocar em prática, Matheus, no primeiro momento eu fiquei meio que receoso. Falei, cara, eu imaginava a rádio como? Sendo bem sincero contigo. Não, eu tenho que comprar eu tenho que alugar um ponto, tenho que ter o equipamento, tenho que ter um estúdio grande para receber pessoas e tal. Como foi que eu aprendi a passar por cima disso? Com as minhas experiências em outras emissoras, né? Das emissoras que eu participei, eu acho que das emissoras que eu passei, 95% delas, ou 96%, eu fui coordenador de equipe. Então eu cheguei para ser narrador, e aí eu fui me destacando, fui crescendo, virei operador, e aí eu ajudava os caras a montar a escala. Então, por exemplo, o esquema que eu monto hoje na aldeia é o esquema que eu fazia na Arena Esportes, que o Rodrigo Silva me ensinou a fazer. Entendeu? Então, eu fui aprendendo e colocando isso em prática, tentando me adaptar da melhor forma possível. E, Robson, a dificuldade em relação a pessoas de fora, né? Para mim, eu acho que não tem muita dificuldade. Se eu tenho um objetivo e você tem o mesmo objetivo que eu, tem tudo para dar certo. Né? Então, eu sou um cara que... O Matheus sabe disso, que o Matheus trabalha comigo. Mas eu sou um cara que eu não faço muita exigência, eu não sou um cara que exige, você tem que ter um som bom, você tem que ter um headset de R$ 5.000, tem que ter um computador que rode i8, nem sei se tem i8, né, o processador. Eu tenho um i7 aqui. Mas não tem essa. Tem essa. Porque, cara, os caras são voluntários, né? Um abraço para o Fábio Assunção. Tive um prazer muito grande trabalhar com ele. O Fábio Assunção é um cara sensacional. Então, tipo assim, se o Matheus trabalhar comigo, o Matheus é voluntário, o que é que eu vou exigir do Matheus? Eu não posso exigir nada dele, a não ser o comprometimento. Porque eu não coloquei um revólver na cabeça do Matheus, dizendo, Matheus, venha para minha rádio. Matheus, venha trabalhar comigo. Não, eu falei, Matheus, o projeto é esse aqui. Você quer vir? Matheus, quer? Então vem com a gente. Então, o que a gente pede em troca é o comprometimento de quem trabalha com a gente. Então, a dificuldade maior foi tentar colocar o projeto em prática. Entendeu? Primeiro momento. Depois que a gente começou a andar, quando a gente começou a rodar, aí o negócio melhorou. E está melhorando mais, graças a Deus. Robson, novamente eu queria dizer quão impressionante sua história. Em todas as lives que eu fiz aqui, é a mais impressionante, é a que mais motivadora. Até mesmo o Mateuzinho aqui já faz esse rumo do repórter esportivo. E, cara, apesar da rádio abranger o país inteiro, eu gostaria de saber um pouco mais no Ceará. Como que o esporte impacta lá no Ceará, já que sempre tem uma grandes torcidas, até mesmo a FC, FTV, como que é o acompanhamento do esporte lá? Em um país que a gente tem muito convivência com a violência, como você mesmo disse. Cara, em 2018, eu acompanho futebol há 20 anos, né? Desde 2003, quando o meu time, o Fortaleza, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu comecei a acompanhar de lá. Simultâneo a isso, eu acompanhava o Ceará na Série B também. E aí eu comecei a acompanhar o futebol um pouco mais de perto. O futebol aqui no Ceará é como se fosse em São Paulo, no Rio, tal, só que com a sua realidade diferenciada. Aqui o torcedor é muito apaixonado, o torcedor é fanático, o torcedor paga ingresso caro, o torcedor cobra, vai no CT quando o time não tá indo bem, né, na competição. Eu nunca fui para outro estado fazer futebol, né? Sempre fiz aqui no Ceará. Comecei a acompanhar de forma mais profissional nos últimos 3 anos para cá. Então, o futebol hoje, ele impacta muito, né, em vários fatores. No comercial, né, no econômico
porque a gente rodando pelo Ceará, com a FCF TV, a gente pode perceber que, por exemplo, um jogo pode ser um jogo de Série C do Campeonato Brasileiro, lá em Barbalha, como eu estive na semana passada, movimenta a economia da cidade. Entendeu? Vai movimentar o cara que vende a barraquinha de cachorro-quente, movimenta a mulher que vende salgado na porta do estádio, movimenta o cara que vende água, movimenta os supermercados ao redor. Então, economicamente, mexe com o município, né, com a população. Em relação à transmissão esportiva, né, a parte da comunicação, mexe também porque abre emprego para muita gente, né? Hoje em dia nunca foi tão acessível a gente acompanhar futebol como é hoje. Hoje a gente consegue acompanhar um jogo de Série C, do Campeonato Cearense, Série B, né, coisas que a gente não conseguia, por exemplo, há 10 anos atrás. Então o futebol impacta nesse sentido, em todos os sentidos, né? No econômico, no emocional, tal, querendo ou não dar uma visão diferenciada. O crescimento hoje do Ceará do Fortaleza, eles meio que motivam os times menores daqui, os times de menor expressão, né, menor torcida, a terem uma melhor estrutura. Né? A gente pode ver, por exemplo, hoje o Floresta, aqui em Fortaleza, contratando jogadores de renome, como o Ricardinho, que passa pelo Ceará, entre outros, né? Estão crescendo porque tem essa visão do Ceará e do Fortaleza como um exemplo. Né? Fortaleza agora começou um processo para virar SAF, né? Concorrendo algumas assembleias, algumas reuniões com o próprio time, com a direção com os torcedores, para ver o que eles acham, de fato, que isso pode impactar no time, e querendo ou não, caso o meu leão vire SAF, vai também impactar nos demais clubes, porque vai dar uma visão diferenciada para eles também. Certo, perfeito, Robson, com certeza, né? E até junto dessa pergunta do Bruno, perguntar sobre essa vivência no Ceará, no Nordeste em geral, porque é claro que sempre teve uma xenofobia por parte disso, né? De pessoas que vinham de lá e até para narradores, principalmente, pelo sotaque, e muitas pessoas, às vezes, é muito preconceituosa por conta disso. E como que foi para você? Você sentiu isso quando chegou? E como que você vê isso atualmente? Se melhorou bastante, como tá? E também falando um pouco dessa rádio, né? De rádio, como que você vê atualmente, se perde ainda muito espaço por conta das inúmeras streamings que tem hoje atualmente, Robson. Cara, em relação à xenofobia, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca passei por isso. Graças a Deus, eu sempre vivi cercado de pessoas que não tinham essa cabeça pequena, preconceituosa. Então, pelo contrário, eu sempre fui muito incentivado pelos meus companheiros, em todas as rádios que eu passei. Então, narrava jogo do time cearense, narrei Copa do Nordeste, narrei a final da Copa do Nordeste na Rádio Arena Esportes, mesmo sem ser o narrador principal, então me colocaram para narrar a final. Então, por onde eu passei, eu nunca tive problema com isso, em relação a sotaque. Eu nunca tive problema com isso em relação ao ouvinte. Tive problema com outras coisas, né? Por exemplo, você... Sabe aqueles haters chatos? Você pode dar no seu lugar, dar no seu maior, o cara vai aprender a narrar, você narra mal, a transmissão é um lixo, não sei o que. Tá? Então, eu nunca... É sempre aqueles caras chatos de sempre, né? Que estão em todos os lugares. Mas eu nunca passei, graças a Deus, por nenhum episódio de xenofobia passando pelas rádios fora do estado. Em relação ao crescimento de rádios no streaming, eu tenho uma visão, Matheus, de que tem espaço para todo mundo hoje, sabe? Eu acho que, assim como na época que foi criada a TV, quando a TV surgiu, todo mundo dizia, vai acabar o rádio. Vai acabar o filme, vai acabar o anime. Não, eu acredito que tem lugar para todo mundo, porque assim como tem as pessoas que gostam de acompanhar futebol na TV, via streaming, tem as pessoas que gostam de ouvir um radinho de pilha na beira da calçada. Por exemplo, na semana passada, no último domingo, eu fui contratado como freelancer para narrar o jogo entre Ferroviário e Cordino, pela Série do Brasileirão, pela rádio Jitirana FM, lá do Maranhão. Né, eles me ligaram, por indicação do amigo meu, Rafael Tavares, e aí eu fui lá, narrei o jogo, os caras estavam ouvindo o jogo na beira da calçada com um radinho de pilha. Deixa eu mandar um abraço pro Vladierson Oliveira, o árbitro aqui cearense, conhecido, árbitro da CBF, um abraço para ele. Obrigado pela moral, tamo junto. E aí ele... Então a turma acompanhava até hoje, né? E eu acredito que mesmo com o crescimento dos streamings, a paixão pelo rádio, ou pela web rádio, não vai acabar. Pelo contrário. Eu enxergo hoje a rádio, a web rádio, como um mercado para que venham surgir lá na frente outros narradores, outros comentaristas, outros repórteres, para que venham crescer na profissão. Uhum. E quais são as ambições futuras da OD? Eu vi que vocês estão focando em projetos geek, por exemplo.
Tem algumas pretensões futuras? Cara, desde o início a gente criou o Sábado Geek, né? Uhum. O primeiro programa quem fez foi eu e o Gui. A gente comentou sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu tive que Uhum. baixar um piratão para poder assistir o jogo, que maravilha. Para assistir o filme, perdão. E aí a gente pensa, cara, em abrir para outras coisas. Só que, como todo sonho, para se realizar, a gente tem que colocar primeiro o pé no chão, né? Ver, ó, dá para fazer isso aqui? Vamos fazer. Dá para fazer isso aqui? Vamos fazer. Então a gente, por exemplo, quais são as ambições da aldeia hoje? Quando a gente começou, a gente só fazia futebol, né? Então todo ano a gente estipulou uma meta para bater. Em 2021, a nossa meta era fazer um jogo em loco. Qualquer jogo, em loco. Uhum. E aí, em 2021, a CBF abriu o credenciamento para o Campeonato Brasileiro Feminino. Falei, cara, vamos enviar umas pessoas para lá. E a gente enviou a equipe para cobrir as semifinais e a final da competição em loco. E foi histórico, primeira transmissão que a gente fez e tal. Fomos para o Vila Belmiro, fomos para o Morumbi, fomos para a Fazendinha, no Corinthians, a gente mandou a equipe para lá e tal. Nesse dia até a Sarinha conheceu a Pia Sonhag, foi bem legal. E aí batemos essa meta. Gente, é no seguinte, qual é a meta? A meta para o ano que vem, 2022, é cobrir Libertadores e Sul-Americana em loco. Um jogo. E aí a gente conseguiu mandar a Sara para cobrir o Bragantino, mandamos o Pérez para narrar o jogo do Bragantino, enviamos mais pessoas para cobrir outros jogos e tal. E aí, cara, paralelo a isso, a gente conseguiu, em 2022, narrar Série D, Série C, Série B, Série A, Copa do Brasil, eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente cobriu um amistoso de futebol feminino. A gente fez... O que mais que a gente fez? Libertadores em loco também. Uhum. A gente fez muita coisa, cara, em loco. A gente ultrapassou essa meta. A nossa meta para esse ano, lembrando que o ano não acabou ainda, a nossa meta para esse ano, especificamente, é enviar alguém para cobrir um jogo em loco fora do Brasil. Ou o Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Então a ideia é essa. É a Uhum. ambição. Então é sempre uma meta por ano. Um passo de cada vez. Aí ano que vem a gente vai pensar em outra coisa. Quem sabe uma Champions League da vida, né? Pô, com certeza. Seria muito massa para você, para outra dimensão, para todos os integrantes lá, Robson. E com certeza, parabéns pelo trabalho. E olha que nível, né? Parabéns para quem estava ali no começo, não sabia na onde ia virar o projeto e hoje já está pensando em rumos até internacionais. Então, isso é fruto do seu trabalho, com certeza, Robson. E perguntar para você, Robson, para você, qual foi a melhor transmissão que você já fez? Uma transmissão que seja em loco ou também pelo YouTube, ali de forma síncrona. Qual você acha que foi a melhor transmissão que você já fez, tanto em loco ou off-tube, Robson? Você fala a melhor transmissão em questão técnica, tipo assim, a melhor narração que eu fiz, ou foi assim, um jogo que marcou o que eu estava transmitindo? Qual é o mote? Isso, eu acho que, acredito que o que marcou, principalmente, aqui você acha que com certeza que você nunca mais vai esquecer. Pronto. Cara, eu já narrei muito jogo na minha vida, graças a Deus, tanto em loco quanto em off-tube. Já narrei ouro do Brasil em Olimpíadas, no futebol, já narrei ouro no boxe, já narrei Jogos Pan-Americanos, já narrei o meu time sendo campeão na Copa do Nordeste. Mas tem um jogo em especial que, assim, não é que ele foi especial porque foi um jogo bonito, porque eu estava no estádio, ou porque o meu time ganhou. Não é por isso. É porque foi um jogo muito marcante, porque eu mexeu muito com o meu emocional, sabe? Quando a gente começa na nossa produção, eu falei um pouco das dificuldades que eu tive no começo, né? E nem todo mundo tá aí para te dar uma força, para te ajudar. Muitas pessoas muitas pessoas estão aí para te ajudar, mas algumas aparecem para tentar destruir o teu sonho, para mandar a palavra negativa e tal. E aí, em 2021, eu fui coordenador de esporte na rede ANC, que é a maior rede de rádios do estado do Ceará. A gente produzia conteúdo e as rádios do Ceará inteiro retransmitiam, a AM, FM e a web. E eu fazia relacionamento com essas rádios, né, com o pessoal, para retransmitir os jogos. E tinha um cara em especial de uma rádio chamada Rádio Pontal FM, da cidade de Chaval.
no interior aqui do estado do Ceará. E aí eu fazia contato, não com o diretor da rádio, fazia contato com os operadores, aqueles que ficavam lá e tal. E tinha um operador especial chamado Fabiano Alves, torcedor doente do Fortaleza. Ele era tão doente que todo jogo do Fortaleza mandava áudio para mim, me ligava, queria saber se eu ia narrar o jogo ou não. Ele só operava o jogo do Fortaleza do Ceará e colocava para o outro cara operar, então era uma... E aí a gente ficou muito amigo, cara. A gente fez um vínculo de amizade muito grande. E eu me lembro que ano passado eu fui contratado pela FCF TV, né, fui chamado para integrar a equipe, e ele ficou muito feliz, mandou uma mensagem de áudio, me parabenizando, dizendo que torcia muito por mim e tal. E aí, naquele mesmo ano, o Fortaleza se classificou para comemorar o Libertadores. E eu me lembro que ele me mandou uma áudio para mim chorando. Cara, que massa! Nosso time vai disputar a Libertadores, não sei o quê, ano que vem vamos estar aí acompanhando e tal. E foi muito legal. Porém, na véspera da estreia, eu espero que eu não chore, na véspera da estreia da Libertadores, era aniversário da minha filha, e ele morreu. Ele sofreu um acidente de moto. Desculpa. Ele sofreu um acidente de moto junto com a esposa dele e acabou falecendo. Cara, eu me lembro que esse jogo foi muito marcante, a estreia do Leão na Libertadores, porque foi a primeira vez que eu chorei no ar. Né? O Matheus me conhece, ele sabe que eu sou muito... Apesar de ser tímido nos bastidores, eu sou um cara muito brincalhão, né? Gosto muito de tirar onda, zoar e tal, resenhar e tal. E aí, quando eu vi o Fortaleza vencendo na estreia, eu não fiquei emocionado por ser o meu time que estava ganhando o jogo. Até porque, quando eu estou narrando, isso é o que menos importa, sabe? Para mim, o que é importante é narrar bem, a minha voz tá legal, o som tá chegando bem, a conexão não cair, vai não cair a luz, a minha preocupação é essa. O time, depois a gente conversa. E o que me marcou foi que eu pensei o seguinte, no pós-jogo, eu falei, cara, qual seria a reação do Fabiano agora, depois do jogo? E eu me lembro que nessa mesma hora eu lembrei dele e eu comecei a chorar pra caralho no ar. Junto com a equipe que estava comigo, né? Então, esse jogo especificamente foi o mais marcante. Que eu que sou um cara acostumado a brincar, tirar sarro, fazer hora mesmo, eu consegui chorar no ar. Foi a primeira primeira vez, a única, agora é a segunda, né? Mas foi a primeira vez que eu chorei no ar durante uma transmissão. Porque essa transmissão, ela foi muito marcante nesse sentido. O futebol nos move, né? Afinal, somos todos humanos, todos temos sentimentos. E acho que o livro do narrador é essa emoção, é esse sentimento, que seja na hora de gritar um gol, até na história por trás de um momento. E acho que o Robson travou. Matheus, me escuta? Aham, tô te escutando. Acho que Pronto. deu uma travada. Acho que voltou agora. Voltou? Opa. Uhum. Pronto, estou de volta. Pode falar. Eu ouvi tudo, viu? Fica tranquilo. E sair um pouco desse clima, tentando trazer alguma pergunta, tentando formular outra pergunta, gostaria de perguntar que, com toda essa expansão de meios comunicativos, a web rádio ganha poder, já que grandes emissoras sempre batalham contra os direitos de imagem, muitas vezes acabam por redes privadas ou sistemas de streaming de assinatura. Então, até muitas vezes famosos recorrem ao método do web rádio, até mesmo o próprio Neto, por exemplo, um grande exemplo. Então, você acha que no Brasil ainda há espaço para o web rádio? Algo que é Tem, bastante. passado e está voltando à tona? Cara, tem bastante e tem espaço para mais, tá? Porque tem muita gente boa surgindo hoje, ainda mais com o nascimento, né, das redes sociais, as novas, né, TikTok, Quai, entre outros mais, tá surgindo novas vagas, né? Os planos de streaming para você produzir web rádio diminuíram bastante o preço. Então, é um negócio bem bacana. Eu acredito, sim, que tem espaço. Tem muita gente surgindo, né, agora nas faculdades, tal, cursos. E até gente mesmo que estava trabalhando hoje, consagrado, e não está trabalhando mais, vai estar montando o seu projeto na internet. Né? O próprio Galvão Bueno é um exemplo disso, no caso do canal do YouTube.
Então, eu acredito que as web rádios vão crescer sim, cada vez mais. Só um ponto que eu esqueci de falar para vocês, em relação a quando eu criei a Aldeia, tá? Fica a dica para quem está querendo, de repente, criar uma web rádio e não sabe como fazer. Eu procurei planos de streaming para fazer para quem não sabe, vou explicar bem direitinho. Para você ter uma web rádio, você tem que ter pelo menos um computador, um notebook, um microfone, um fonezinho de ouvido para retorno, conexão com a internet, pelo menos no mínimo 3 megas de upload, para você reproduzir áudio, e um plano de streaming para você transmitir o sinal para alguma plataforma, que pode ser um site, pode ser um aplicativo, etc. E nessa época, eu estava desempregado, quando eu criei a Aleph Sports. E eu fui procurar na internet os planos de streaming. Então era R$ 80 mais barato, 90, 100. Para quem estava desempregado, isso era uma fortuna. Aí, cara, o que foi que eu fiz? Eu fui procurar na internet. Falei, cara, eu preciso procurar streams gratuitos com qualidade. E aí eu fui procurando, encontrei um Zeno Media. Z-E-N-O Media. Plano de streaming, né, internacional. Fui procurar e tal. Aí vi que era gratuito, ouvintes limitados, audiência no mundo inteiro. Falei, pronto, vou fazer a rádio por esse streaming. Fiz alguns testes colocando música e tal, deu certo. Beleza, vamos agora para o plano B. A gente não sabia como colocar no Radiosnet, então vamos fazer um aplicativozinho, né, para ganhar moral e tal. Aí fui procurar o plano do aplicativo. Mais barato, R$ 190. Nossa. Falei, pô, não tenho 100 para comprar o streaming, eu vou ter né, para pagar o aplicativo. E o aplicativo vinha completo, né? Um aplicativo, streaming, site. Mas, pô, já tinha um site, já tinha o streaming. Não ia querer pagar tudo de novo. O que foi que eu fiz? A minha esposa está jovem, ela pode confirmar isso para vocês. Eu meti as caras, fui estudar no YouTube. E eu mesmo fiz o primeiro aplicativo da Aldeia. Eu comecei a fazer o aplicativo 4 da tarde. Não, minto. Comecei o aplicativo 2h30 da tarde e acabei 4h30 da manhã do dia seguinte. Direto. Sem comer e sem beber. Então eu pegava, fazia um cálculozinho no algoritmo, odeio matemática. Fazia o cálculo lá no algoritmo, voltava, errava, começava de novo e tal. Nisso, ficou pronto. Até um dia desse o aplicativo estava no ar. Aí eu peguei e apaguei. Hoje eu estou trabalhando, né? Pelo menos eu consigo pagar um stream, um aplicativozinho para poder estar lá. E tá no Radiosnet também. Mas não pode pensar em dificuldade. Tipo assim, ó, o problema é esse aqui. O que é que eu posso fazer para resolver? Né? Sem depender dos outros. Então, foi basicamente isso. Exato, Robson, com certeza. Que outra história sensacional também. E até pegando um gancho disso, qual a dica, qual o conselho que você dá para essas novas pessoas que querem ingressar no jornalismo, que podem sim ter essa oportunidade por passar por uma rádio, web rádio, ou até chegar em um veículo de mais oportunidades, que tenha mais voz ali. Mas qual você acha que é principalmente o primeiro contato? Você acha que é principalmente esse contato de web rádio, que é muito importante? Ou um conselho que a pessoa que quer ser jornalismo precisa ter logo no começo, independente qual veículo será, Robson? Cara, o primeiro passo é você entender que jornalismo esportivo tem que ter paixão, tem que ter amor pela profissão. É você entender, eu ouvia muito as pessoas falarem isso, sabe? Hoje eu vivo isso na prática. É você entender que você vai passar um dia dos pais longe da sua família, porque você pode viajar para fazer um jogo em outra cidade. É você entender que você pode ficar o Natal ou o Ano Novo longe de casa para fazer um jogo. E entender que, principalmente, o Ju Arruda, meu amigo, falou isso numa live aqui com vocês, não paga bem. Se você for entrar na onda, eu vou ser narrador esportivo, eu quero ganhar um salário do Galvão Bueno. O Galvão Bueno ganha bem, mas ele não é só narrador não, cara. Ele é empresário, tem vinícola, entre outros profissionais da área. Só a narração esportiva não dá grana suficiente, não dá para sobreviver na profissão. Então, o que é que eu recomendo? Primeiro, você ter uma estabilidade trabalhando com aquilo que você não gosta de trabalhar e começar sendo voluntário. Esse é o ponto. Eu conheço muitas pessoas que hoje estão em veículos maiores, né, que já
trabalharam comigo, né? Tipo, para gente trabalhar junto. A Natália Lara, da Globo, é um exemplo disso, que trabalhou comigo lá na Arena Esportes, né? Chegou a narrar alguns jogos em parceria com a Arena Esportes, entre outras pessoas que já passaram pela gente e que hoje estão em veículos maiores, né? Então, é entender que é um passo de cada vez, você tem que ter disciplina, você tem que gostar, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Eu não queria fazer o jogo hoje não, porque eu queria passear com o meu cachorro na esquina. Eu queria encontrar um amigo da faculdade. Se não tiver disciplina, amigo, não vai. Entendeu? Então, você tem que aproveitar as oportunidades, por menores que elas sejam. Robson, você pode narrar um jogo de Série D do campeonato rio-grandense de futebol? Bora, não tem problema. Toda oportunidade ela é bem-vinda, né, para você ir lá e aproveitar. Então, a dica que eu dou para quem está começando no jornalismo esportivo é entender, primeiro, que não paga bem. Segundo, que você tem que renunciar a algumas coisas. Mas, para não falar que essa coisa é ruim, é algo apaixonante, cara. Eu já passei por muita coisa na comunicação esportiva, passo até hoje. Vou passar por outras coisas, se Deus quiser. Daqui a pouquinho vou falar uma novidade de primeira mão aqui para vocês, tá? Não comuniquei para ninguém, para falar aqui na live. Mas, assim, é apaixonante, cara, quando você consegue realizar esse tipo de coisa. Hoje eu posso falar que o que eu fiz lá atrás na área eu faria novamente. De novo, porque se hoje eu sou um profissional melhor, se hoje eu trabalho na área, porque lá atrás comecei sendo voluntário na Web Rádio lá em Mauá. Eu comecei fazendo um jogo, carregando caixa de som no bairro que eu moro. Entendeu? Então, o primeiro passo que eu recomendo é aquela frasezinha que toda academia tem, né? Força, foco e fé. Corra atrás, aproveite as oportunidades, que uma hora vai dar certo. Uhum. O jornalismo esportivo é realmente apaixonante. Eu mesmo não era muito da área, eles me aproximaram um pouco mais. Cada história, sempre oportunidades, cada jogo uma realidade diferente. Mas eu gostaria de saber um pouco sobre o universo do narrador freelancer. Como que é a conquista de trabalho? Tem muito espaço? Tem como várias emissoras chamarem? Cara, hoje, com o surgimento dos streamings, surgiu mais oportunidade para freelancers trabalharem, por incrível que pareça. Que os veículos maiores, né, de rádio e TV, tem aquele vínculo de pessoa jurídica, né, que é o PJ, ou então tem o vínculo com contratos normais, né, carteira assinada, etc. E hoje, com o surgimento dos streamings, que são veículos conteúdo sob demanda, que você é chamado para narrar um jogo específico em um lugar específico, né? Então, é um mercado novo que surgiu para novos narradores. E eu acredito que tem muita gente se aproveitando disso, né? A prova disso é que se você for observar, por exemplo, o Paulistão Play, se você for observar o streaming, que hoje não tem mais, né? O streaming que tinha no Campeonato Carioca. Se você for observar uma DAZN da vida, né? Outros streamings, o próprio Glen Esportes, são quase sempre as mesmas caras que estão lá. Uhum. Freelancers, né? São freelancers nesse sentido, então, deixa eu tirar o celular aqui do tripé, porque o tripé fica apertando o botão de desligar, aí ele fica bloqueando a tela e vocês pensam que eu estou travando, mas enfim, vou segurar aqui no braço mesmo, na manivela. Mas como eu ia dizendo, os streams abriram portas para que outros freelancers venham, né, tá atuando nesses mercados, então é algo bem melhor para a nossa profissão. Certo, com certeza, Robson. É também uma outra oportunidade para todos que estão ingressando nessa área. Mas, Robson, acredito que, como você já passou, já deu todas as emoções possíveis, já falou das dificuldades, das suas experiências, né? Mas, além disso, como foi? Para começar, você já contou a história, mas teve uma inspiração de fato que você teve para começar, além desse seu amigo, né? Alguém que já tinha algo mais concluso na carreira, e também falando mais para frente, se você está feliz com a sua situação atual, com a Rádio Outra Dimensão, com a FCTV, e se você pensa em algo mais à frente, e qual projeto, Robson? Cara, vamos lá. A minha inspiração tem nome e sobrenome. Thelco e
José Awad, o Theo José. Para quem não sabe, o futebol é o meu terceiro esporte favorito. Primeiro vem automobilismo, depois vem basquete e depois vem futebol. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos de idade, eu acompanhava muito automobilismo com meu pai, né? Até hoje a gente não acompanha quando dá juntos. E eu acompanhava Fórmula 1, Fórmula Indy e tal. E eu tenho uma lembrança muito marcante da voz do Theo José narrando Fórmula Indy e Fórmula Mundial no SBT. E aí eu achava muito legal aquele estilo dele frenético, né? Aquela escola sul-americana de narração. Sempre achei muito bacana, então sempre que o Theo narrava alguma corrida, eu acompanhava as provas. Inclusive, o nome do meu filho mais novo é Theo por causa do Theo José. Ele não sabe disso, um dia eu vou contar. E aí eu comecei a acompanhar e tal. Aí um dia eu tava com meu pai, eu não tinha paciência, cara, para assistir jogo de futebol. Sempre fui ruim de bola, sempre era o enxotado do time da escola e tal. Fui campeão no Interclasse como treinador, mas não fui como jogador. E aí eu acompanhava, assim, automobilismo, mas futebol eu não tinha saco para acompanhar. E aí um belo dia, em 98, eu tava com meu pai, meu pai e minha mãe no quarto, e aí eu tava passando no SBT, Vasco e River Plate, pela Copa Mercosul. Copa Mercosul, para quem é mais novo, é o que hoje é a Copa Sul-Americana. Né? Na época chamava Copa Mercosul. E aí era Vasco e River Plate. Aí meu pai, vem assistir, tá? Brasil e Argentina. Aí eu peguei, sentei no colchão, deitei no colchão, fui acompanhar. Quando começa a transmissão, quem tá narrando? Theo José. Aquilo me impactou. Eu falei assim, sabe como é que criança tá bicho besta, né? Eu falei, pai, o Theo narra futebol? Ele narra tudo, narra futebol, narra vôlei e tal. Legal. Aí foi o primeiro jogo que eu acompanhei completo. Esse jogo foi 1-1. Lembro como se fosse ontem. E aí ele viu, e aí então, cara, logo depois, alguns meses depois, o SBT transmitiu a Copa de 98. E aí, todos os jogos que o Theo José narrava, eu assistia. Né? O do Brasil eu era obrigado a assistir, cara, a Copa do Mundo, todo mundo acompanha, querendo ou não. Mas os jogos de outras seleções que o Theo narrava, eu assistia. Então eu não perdia nenhum. E aí eu comecei a acompanhar e tal, aí eu ficava jogando bola no quintal da casa da minha avó com os meus tios. E aí o meu tio imitava o Theo José narrando, eu parava para ouvir assim e tal. Aí quando eu fiz 13 para 14 anos, o Theo voltou a narrar futebol na Rede TV, né? Narrava a Liga dos Campeões, narrava Série B do Brasileirão. E naquela época o filho da mãe deu sorte de narrar 2 jogos históricos, né? Ele narrou a final de Istambul, que foi o Milan e Liverpool, que o Milan abriu 3-0, o Liverpool empatou e ganhou dos pênaltis. Ele narrou esse jogo. E ele narrou também a Batalha dos Aflitos. Então foram narrações que também me marcaram muito e que me deram mais certeza que eu queria ser o Theo José quando eu crescesse. E aí eu comecei a acompanhar e tal. Aí eu começando eu tava em casa com os meus pais. Nessa época eu fazia a 8ª série, eu tinha 14 para 15 anos quando teve esses jogos. Aí chegou lá em casa um senhorzinho, senhor de paletó, gravata empacotado, vendendo enciclopédia. É um novo enciclopédia. Hoje não tem mais, hoje é o Google, né? E aí ele chegou lá em casa, aí ele falou, Robson, tô aqui e tal, a escola mandou eu vir aqui para oferecer esse kit para vocês, aquele papo furado de vendedor, né? Aí sentou lá, tomou uma água, perguntou, Robson, meu filho quer ser o que quando crescer? Você quer ser advogado, quer ser doutor, quer ser médico? Eu falei, lembrando que médico voltou a mesma coisa, né, aqui pro Ceará. Aí eu olhei pra ele assim e falei, cara, eu quero ser repórter. Aí ele ficou assim, meu pai arregalou os olhos. Quer ser repórter? Por quê? Não, porque eu quero ser narrador de futebol, sabe? Igual tá o José. E aí me disseram, meu primo me falou que pra mim ser narrador, eu tenho que ser repórter primeiro. Olha a cabeça, com 13 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Eu quero ser repórter, eu quero ser narrador e tal. Eu falei, pô, legal e tal. E aí, cara, daí então, eu comecei a estudar muito, me dediquei bastante, né? Pra quando eu chegasse na faculdade virar narrador. E cá estamos. Então, minha inspiração é o... Uhum. E, cara, fiquei curioso, como que foi seu primeiro contato com o automobilismo e até com o basquete, que não era muito repercutido aqui no Brasil naquela época? Cara, eu acompanhava automobilismo porque o SBT transmitia as corridas da Fórmula Indy, né? Uhum.
Então, meu primeiro contato foi eu não me lembro agora a corrida, mas eu acompanhei uma corrida do começo ao fim, eu achei legal, né? E Fórmula 1, eu acompanhava também algumas provas. A que mais me marcou foi a do Hoje Não, Hoje Sim, do Kleber Machado, que eu estava acompanhando com meu pai também. Eu acompanhava por influência do meu pai. Eu acordava cedo, meu quarto era lá do quarto do meu pai, eu acordava para tomar água. Meu pai, você já assistia a corrida comigo? Eu deitava na cama e assistia a corrida. E aí eu fui gostando e virou tradição. Todo domingo pela manhã, ou à tarde, ou de madrugada, eu parava para ver corrida. Né? Tem até um fato curioso. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, quando eu fazia faculdade, logo no primeiro dia de aula, lembra? Que eu criei o blog, que a professora falou, aquela coisa lá. E aí eu pensei, cara, o que é que eu vou fazer? Quando eu comecei o blog, naquela mesma semana, teve o Grande Prêmio do Japão, de Fórmula 1, que teve o acidente que vitimou o Jules Bianchi, né? Que ele morreu um ano depois. Eu lembro que aquela corrida tava triste, tava horrível. Corrida ruim pra caramba, lenta, chovendo muito forte, não tinha como helicóptero sobrevoar o autódromo lá do Japão e tal. E aí o Luiz Roberto tava narrando, aí eu tava quase cochilando de madrugada, né? Aí eu acordei com o Luiz Roberto narrando o acidente. Falei, acidente? Deixa eu ver o que é. Eu peguei, me sentei, aí ninguém conseguiu pegar a imagem ao vivo do piloto, né? Um torcedor que estava na arquibancada filmou o carro estava em safety car, todo mundo com velocidade lenta, mesmo todo mundo em velocidade lenta, o Jules perdeu o controle do veículo, passou por trás da muralha de pneus e ficou com o carro preso embaixo do guindaste. Ele não morreu na hora por causa do capacete, segundo o laudo médico. E aí ninguém tinha informação de nada, porque não tinha nem como o povo sair do autódromo, né? Demorou bastante para ele ser atendido. E aí a Mariana Becker estava no autódromo, o Luiz Roberto estava narrando com o Luciano Busch, com o Reginaldo Leme e tal. Aí o Luiz Roberto falou assim, eu tô aqui tentando acompanhar alguma coisa pelas redes sociais, porque não tem como a gente deslocar a equipe lá pro hospital. Quando ele falou rede social, me ativou um gatilho. Porque até então eu só tinha um Facebook. Aí foi o que eu fiz? Não, eu vou criar um Twitter para mim. Sou curioso. Peguei um Twitter, criei lá em 3 minutos, comecei a seguir piloto, equipe, todo mundo, FIA. E aí, nesse dia de aula, eu tive uma cadeira na faculdade chamada Técnica de Apuração e Pesquisa Jornalística. Depois desse dia, eu me viciei, cara, em apuração. Hoje pode ter briga dos vizinhos aqui na rua. Eu sou viciado, vou curiar, vou atrás. E aí eu peguei e fui apurar, cara, fui atrás. Fui descobrir o que tinha acontecido. E aí, eu dei uma puta de uma sorte, cara. Fui procurar, e aí eu consegui, junto com a FIA, né, o primeiro boletim médico do Jules Bianchi. Direto do hospital. Consegui o diabo do boletim médico. Aí tava em inglês, eu fui lá no Google Tradutor e tal. Peguei e comecei a escrever no meu Facebook. Comecei uma mini cobertura, sem saber, no meu Facebook. Comecei a escrever e tal e tal. Aí eu fui pegando informação. Me viciei. Falei, cara, vou procurar uma pessoa, procurar outra, vou mandar e-mail. E aí, um fato curioso, eu consegui o boletim médico antes da Globo. 5 minutos depois, a Mariana Becker entrou na transmissão com o boletim médico. E aí, cara, eu lembro que o Jules Bianchi era da equipe Marussia Team. E aí eu entrei em contato com a equipe da Marussia na rede social. Mandei mensagem na fanpage do Facebook e tal. E eles não tinham informação nenhuma. E aí o que aconteceu? Eu pegava as informações e passava para eles. Então a gente trocou figurinha. Olha que viagem. Os caras no Japão e eu na minha casa no interior do Ceará. Aí eu pegava a matéria, tentava traduzir para eu entender e retraduzir a mensagem para eles. E nisso eu fiquei até 11 da manhã do outro dia informando o que estava acontecendo. E aí, cara, isso me deu mais gatilhos, eu fui ficando mais viciado em apuração, como até hoje eu ainda estou. Então, o meu primeiro contato com automobilismo foi por influência do meu pai, né? Em acompanhar a corrida aqui e acolá, até que hoje nunca mais paro de acompanhar. Né? Quando eu não estou acompanhando ao vivo, eu acompanho via aplicativos, né? Via F1 ou via Band Play, etc.
acompanho lá as transmissões na íntegra. E sobre o basquete, nos anos 90, a Band tinha um programa chamado Show do Esporte, né, que voltou recentemente. E naquela época a Band transmitia NBA e tal. Eu acompanhava alguns jogos de basquete nacional também, que passava na Globo de forma pontual. E aí, em 2003 para 2004, na época que eu acompanhava o automobilismo no ápice e tal, estava começando a acompanhar futebol, eu também acompanhava porque, embora não tivessem os canais de streaming que tem hoje, a Rede TV transmitia a NBA todo sábado à noite. O Marco Túlio Reis narrava os jogos com o Marcelo, em parceria com o Esporte Interativo. Então, eu lembro que era a rotina lá em casa. Acompanhava a NBA no sábado à noite, campeonato inglês no domingo de manhã, ou no sábado de manhã, dependendo da rodada, e no meio de semana tinha a Champions League. Então, eu comecei a acompanhar, assim, de criança, eu vou ver o jogo aqui e tal. E lá em casa, o meu pai era muito criativo. Meu pai é muito criativo, sabe? Ele é analfabeto, não sabe ler, mas tem uma cabeça, assim, fora do comum. E aí eu lembro que ele fez uma cesta de basquete para mim e pro meu irmão brincar. Ele pegou sabe aqueles baldes de plástico, de manteiga? Ele pegava o aro, do balde, pegava punho de rede normal e fazia uma cesta de ficar brincando com a bola de futebol, arremessando. Então a gente começou a ter contato com o esporte nesse sentido, brincando em casa ou acompanhando com a televisão. Sensacional, Robson, que legal também saber sobre todo esse primeiro contato seu com os esportes e tal. E hoje você acredita que você é um jornalista que pode sim estar envolvido em todos os esportes, ou com certeza tem essa área, esse esporte em específico que você prefere mais em estar em uma transmissão, Robson? Cara, me desculpa, eu não entendi. Acabou Se tem um cortando. esporte de preferência para você, Robson, ou você acredita que você já pode estar em qualquer bancada, qualquer esporte para fazer uma transmissão e em qualquer função também, né? Porque a gente sabe que o jornalismo também é uma parte que você tem que ser um pouco versátil, né? Então, se você acha que você hoje é narrador e pode sim exercer outras funções, ou você acha que só no narrador em qualquer esporte ou um esporte em específico, Robson? Cara, o jornalismo hoje ele evoluiu bastante. Antigamente o narrador era só narrador e pronto, no máximo um apresentador. Um repórter podia ser um comentarista. Hoje em dia você tem que ser 360, né? Hoje em dia você é narrador, mas você tem que ser um cinegrafista para poder aprender a manusear um celular, uma câmera. Você tem que aprender uma técnica básica de edição. Você tem que ter uma noção básica de comentário. Você não é obrigado a ser um comentarista na transmissão. Mas se de repente alguém te chama para uma live como essa daqui, por exemplo, eu tenho que ter o mínimo de embasamento para poder conversar com vocês e não falar bobagem, né? Então, eu te confesso que eu não me considero um profissional 100%. A gente tem muito o que aprender a cada dia, né? Tem muita coisa que eu não sei fazer, que eu estou aprendendo a fazer, essa é a verdade. Eu parei, você me perguntou há pouco, eu acabei não respondendo, desculpa, a respeito do meu crescimento profissional, né? Hoje eu parei mais de narrar no rádio, estou narrando mais para a TV mesmo, através da FTV, e para poder ter uma noção básica porque assim, tem uma diferença entre você narrar na TV e narrar no rádio. Quando você narra na TV, a sua narração tem que ser um pouco mais cadenciada, um pouco mais contida, né? Tem que ter emoção? Tem, mas você não precisa correr ou descrever tudo como o rádio faz. E às vezes, quando eu comecei a narrar na TV, eu tive essa dificuldade, porque eu trazia muita coisa do rádio para a TV, né? E quando eu narrava para o rádio, eu trazia coisa da TV para o rádio. Então ficava meio que em cima do muro nas duas coisas. Então, hoje eu resolvi dar um tempo narrando no rádio, ao tempo da semana passada no rádio. Mas eu estou narrando com menos frequência no rádio para poder pegar esse ritmo, né? Estou fazendo fono agora há pouco tempo, comecei o tratamento com o fonoaudiólogo para poder aprender a falar um pouco mais devagar, senão eu perco o freio, aí sai da frente. Mas falando sobre essa questão, é basicamente isso. Eu não me considero um profissional 100%, tem muita coisa para aprender. Não me considero um narrador de um esporte só. Robson, qual é o teu esporte favorito para narrar? Basquete. Eu amo narrar basquete. É o que eu mais gosto de narrar de verdade, né? Amo narrar futebol, gosto muito de narrar futsal, já narrei tênis no rádio, já narrei vôlei, né? Mas o que eu mais gosto, o que faz o meu
É o basquete. Então eu gosto muito de narrar basquete, mas o que me colocarem para narrar, eu vou lá, estudo e dou o meu melhor sempre. Depende da modalidade. É isso. Robson, gostaria de anunciar que a gente está chegando ao fim da nossa live. Infelizmente o tempo é meio escasso aqui no Instagram, então a gente não pode estender muito. Desde já gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, foi uma grande honra. Gostaria de saber se tem alguma consideração final sobre a nossa live. Cara, quero te agradecer ao Bruninho, agradecer ao Matheus, agradecer a quem chegou aqui, o Matheus Falchione, a Gi Moraes, a Letícia, o João Pedro Pérez, agradecer ao meu amigo Eudes Viana, da Rádio Band News FM aqui do Ceará, um amigo muito querido, a Cíntia Tomás, o Fábio Assunção, ao Brando Ventura, a Ana Paula Santana, ao Daniel, ao Jorginho, né, o filho da mãe do Jorge Gabriel, que ele alimpa de cá comigo, dizendo que eu torço pro Ceará, sendo que eu não torço pro Ceará, todo mundo sabe disso. Um abraço pro... Cara, muita gente chegando aqui, a turma da Web Rádio Pira Esportiva, o meu amigo Marco Silva lá em Santo André, o meu sobrinho Davi lá em Cascavel, o Noi, né, o Noi que você conhece bem, Mateuzinho, nosso operador, tá aqui do outro lado da pousada, tá aqui atrás da parede do meu quarto, ouvindo o que a gente tá conversando, um abraço para vocês. O Danilo Araújo, o grande corintiano, também tá acompanhando a gente, um abraço para ele. Mas, assim, quero agradecer a vocês pelo convite, né? Eu confesso que eu fiquei muito surpreso e muito feliz por estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Acompanho muito o trabalho de vocês, acho mal barato as lives que vocês fazem, né, e tal, e eu desejo muito sucesso, muita prosperidade na vida de vocês, que Deus ilumine o caminho de vocês, e que daqui a alguns anos a gente se encontre em algum estádio por aí, algum grande veículo de comunicação, que vocês merecem tudo isso e mais um pouco. Eu falei no começo da live que eu ia anunciar uma novidade, deixa eu anunciar aqui logo. Para quem não sabe, né, eu sou o diretor-geral da Rádio Outra Dimensão, narrador nas horas vagas de lá também narro na FCF TV, mas nesse domingo, né, às 6 da tarde, eu vou estrear na F-Sports TV, a plataforma da Brax, que transmite a Série D do Campeonato Brasileiro, e eu vou estrear narrando o jogo entre Iguatu e Santa Cruz. Vai ser meu primeiro jogo oficial de futebol brasileiro profissional. Então, quero agradecer ao Jaime Sena, Patrícia, Castro, que me deram essa oportunidade de poder crescer na profissão. Já havia narrado o Campeonato Brasileiro Feminino, mas essa é a minha primeira oportunidade narrando futebol profissional, um jogo de Série D, um jogo decisivo. Santinha tem que ganhar para se classificar, do contrário, pega o beco e vai pensar no ano que vem só. Mas, no mais, obrigado a todo mundo pelo convite, a quem acompanhou, que está chegando agora por último, né? E é isso aí, tamo junto. É isso, Robson. Prazer imenso. Muito obrigado mais uma vez. E é só agradecer a todos que compareceram aí na live também, deixaram o seu gostei, o coração e também o comentário. E, Robson, parabenizar aí, ó, todos que acompanham o Robson na transmissão da FCTV. Siga o Robson no Instagram, porque lá ele vai divulgar todo o trabalho dele. E prazer imenso, Robson. Muito obrigado por toda a oportunidade. Se você que me deu essa oportunidade de estar na Rádio Outra Dimensão hoje, então sou muito grato a você por essa oportunidade de ter, com certeza, esse espaço hoje. Então, só agradecer, Robson. Muito obrigado por tudo e por essa live incrível que você falou, tanta coisa interessante, Robson. Tamo junto, pessoal. Valeu demais. Deus abençoe você e a gente se vê. Tamo junto. Sigam o Robson, acompanhem o trabalho dele, sigam a Rádio Outra Dimensão em qualquer veículo comunicativo. A nós do Cultura Esportiva pode seguir, manda pro seu amiguinho que você assistiu depois, pelo feed mesmo. E é isso, muito obrigado, Robson, novamente. Foi uma honra falar contigo e até a próxima. É nóis.